Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo pela sua TC Rádio. Neste momento, Brasília aponta 3 horas, 1 minuto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos ao longo da próxima hora com uma edição de Os 10 Mil Deles, que é absolutamente inédita. Há algumas questões que a realidade impõe, os fatos se sobrepõem e, com isso, eles nos convidam a revisitar aquilo que havia sido planejado. Nós estamos vivendo, neste momento, você que nos acompanha depois pela sua plataforma de podcasts predileta, nós estamos ao vivo 3 horas, 1 minuto, 21 de outubro de 2021 e estamos vivendo, entre outras coisas, a pior semana para os DIs desde 2018. Estamos vivendo uma queda generalizada do Ibovespa que assusta até mesmo o mais frio dos investidores. E estamos vendo o derretimento de muitos ativos num movimento que beira a loucura. Os patamares de racionalidade foram perdidos ou vêm sendo perdidos há algum tempo e aqueles que acompanham o micro e os fundamentos das empresas têm registrado isso com alguma frequência aqui nos 10 mil deles e em outros programas da sua TC Rádio. Mas como hoje, poucas vezes vi. O Ibovespa agora está em 105.907 pontos, um recuo de 4,4%. Uma senhora perda. A moeda americana acelera 1,47%. a R$ 5,690. E a curva de juros acelera, em média, cerca de 76 pontos base por contrato. Na cauda curta, ou seja, nos contratos cujo vencimento ocorre no curto prazo, janeiro de 2023, por exemplo, contratos com vencimento nessa data oferecem como retorno médio anualizado para o investidor 10,78%. É uma alta de praticamente 90 pontos base. Nós estamos há pouco de registrar 100 pontos base de alta em contratos cujo vencimento ocorre em janeiro de 2023. O que isso significa? Significa que, de fato, o mercado está lançando o olhar para o governo Bolsonaro com um tom populista e de irresponsabilidade fiscal que até aqui não havia sido lançado. Pela primeira vez, com esse nível de estresse, o governo Bolsonaro está sendo classificado pelo mercado, pela instituição mercado, como um governo fiscalmente irresponsável. E um tempero exclusivo dessa história ocorreu ontem, quando o mercado já estava fechado, mas o Ibovespa Futuro reagiu, quando as palavras do ministro da Economia, Paulo Guedes, basicamente endossaram uma questão de excepcionalidade relacionada ao teto. Alguns já classificam a palavra do ministro Guedes como apego ao cargo, porque estaria ele flexibilizando uma condição que ele jurou não flexibilizar ao longo dos anos até aqui. Senhoras e senhores, em meio a isso, os nossos 10 mil, é claro que apanham e sofrem muito. Como você também já está acostumado diante desse novo formato, os 10 mil sempre pegam o fechamento do dia anterior, de modo que as quedas generalizadas que a gente flagra agora não vão se traduzir nas quedas dos nossos 10 mil. Mas é claro, como 2 e 2 são 4, que o nosso dinheiro sofreu porque os problemas não são restritos a esta quinta-feira, mas basicamente desde terça estão no radar e produzem os seus efeitos e as suas consequências. Os nossos 10 mil, que já foram mais de 14 mil, e também nos últimos dias e semanas passou a flertar com patamares menores, agora são 11.660. Mas Carlos Castrucci, boa tarde. Se nós lançássemos o efeito desta crise de hoje aos R$ 11.660, muito possivelmente nós veríamos os 10 mil praticamente de novo no nosso lugar aqui. Praticamente nós veremos todo o retorno, que já chegou a mais de 40% num dado momento, devolvendo. Ou como a gente diz no jargão, vomitando, cuspindo. Que dia, meu amigo. Boa tarde para você. Fala, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores aqui. É bom até que, pelo lado positivo, a gente está aqui para falar sobre esse momento estressado de mercado, né? Até para quem está acompanhando a gente conseguir ficar um pouco mais tranquilo ou pelo menos mais informado para não tomar decisões equivocadas nesse momento, né? Mas sim, se a gente fosse pegar a queda de hoje, é claro que eu não sei exatamente como que tá a carteira agora, mas se a gente fosse fazer igual a queda do Ibovespa do momento, provavelmente a gente estaria muito próximo dos R$11 mil mesmo, né? Então seria mais uma queda expressiva aí para nossa carteira, que chegou a bater ali os quase R$15 mil. E não porque os fundamentos se deterioraram das empresas, né? Mas porque Brasília realmente está fazendo muito preço
nesses últimos tempos, né? E o mercado, aí até eu acho bom, tá, como cidadão, tá dando o recado para Brasília, né? Mostrando, bom, você quer fazer isso daí, então você vai arcar com os custos, né? Você vai arcar com a perda da credibilidade perdida. Da popularidade, né? Porque de nada adianta você dar R$100 a mais para as pessoas se você vai ter uns juros com 3, 4% a mais ali para a pessoa de baixa renda pagar suas contas, né? Pagando um juros acumulado muito maior em cima do crédito que ele toma, com uma inflação muito maior vinda do dólar mais alto, né? Que acaba refletindo na perda de poder de compra. Então, no final das contas, esse jogo que a Brasília está fazendo agora é um perde-perde, né? Então, eles vão acabar perdendo para todos os lados. Vão perder credibilidade, vão perder popularidade e vai dar tudo errado. Vamos ver quais são os próximos acontecimentos daqui para frente. O que me assusta, e é legal a gente trazer para o microfone a discussão que a gente estava tendo lá fora, Carlos, é que o mercado já havia dado um recado muito claro quando na terça-feira começou-se a especular a forma como seria sustentado o Auxílio Brasil com eventuais R$100 fora do teto de gastos. Ali já veio um primeiro recado. Ontem, num pronunciamento público do ministro da Economia, Paulo Guedes, pela primeira vez depois do imbróglio fiscal, o mercado voltou a dar um outro recado através do Ibovespa Futuro, com queda de 2%, recado esse que foi apenas sendo catalisado, também pelo tombo do minério de ferro, para amanhã de hoje. E o mercado volta a dar um terceiro recado, dizendo que não está gostando da maneira populista com que o raciocínio tem sido conduzido em Brasília, através de expressivas quedas nos ativos de risco da Bolsa Brasileira e excessiva alta no que diz respeito à curva de juros. Então, de fato, esse movimento populista, ele entrega com uma mão e tira com a outra, mantida a condição de momento, porque os juros estão galopando e o termômetro que o mercado usa para a gente concluir isso é a curva de juros que está absolutamente estressada. Já se fala num patamar de 12% ao ano para DI um F27. DI um F26 já está em 11,78%, quase 11,8% ao ano. É muito se você considerar uma subida que veio, digamos, repentina. Mas entende o mercado que é o remédio amargo para todas essas conversas que beiram aí a irresponsabilidade fiscal. Agora, será que o governo vai ouvir o terceiro recado? Porque o primeiro não ouviu, o segundo não ouviu, o terceiro vai se concretizando agora. Vamos continuar essa conversa porque atrações não faltam e a gente vai contar essa história para você. Carteira de notícias. Yes, nós temos notícias. Aliás, notícias não faltam. A gente tem o privilégio de contar com a cobertura do painel Mover Pro em linha aqui com a nossa programação ao vivo. E nos últimos minutos tivemos várias notícias que mereceram urgente. Então, algumas. E aí você vai ver como a irracionalidade é o tempero em algumas questões e a reação e o remédio amargo do mercado para as irresponsabilidades fiscais, de outro lado, ajudam a dar o tom a esses urgentes. Primeiro, governo quer trocar indexador do teto de gastos. A questão do Auxílio Brasil, é ou não é, Carlos? Ela vai ficando menor à medida que o mercado começar a valer que essa fuga ao teto de gastos poderia ir muito além dos R$100 que comporiam os 400 do Auxílio Brasil. Poderiam ir além no sentido de viabilizar uma série de outros gastos que interessariam ao governo com os fins eleitorais de 2022. E aí sim, para além dos R$100 que já causariam alguma consequência e efeito, o mercado começou a estressar ainda mais na questão de juros, que é a que melhor reflete a percepção de risco fiscal aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. E aí, através desse acordo feito pelo governo, o governo acerta a mudança no teto de gastos e Bolsonaro terá mais 83,6 bilhões de reais em ano eleitoral. A mudança no teto, portanto, abre espaço para mais de 83 bilhões e meio de reais. E a notícia é do portal Estadão. O governo Jair Bolsonaro acertou uma mudança no teto de gastos que vai abrir um espaço de 83,6 bilhões de reais para despesas adicionais em 2022, ano em que o presidente buscará sua reeleição. O acordo foi fechado na manhã desta quinta entre as alas política e econômica do governo, após dias de embate entre as equipes para se chegar a um denominador comum que resolvesse o imbróglio fiscal. Qual que é a primeira leitura, Carlos? Você, um gestor, CFA, estuda o micro, vê os fundamentos das empresas, como já antecipou, não vê qualquer tipo de mudança na consistência e na solidez desses fundamentos, mas se depara com esse tipo de notícia, que basicamente é um tapa na cara de quem imaginava uma resposta do Estado fiscalmente responsável. Qual que é a primeira leitura que você faz desse fato que eu acabei de narrar aqui, Carlos?
É uma leitura ruim, né, Léo? A gente vê... Eu acho que assim, se a gente para olhar, eu acredito que a principal sinalização negativa que a gente teve de todos esses acontecimentos foi o último defensor do teto dos gastos, né, que era o ministro da Economia, jogando pro outro lado, né? Eu acho que mais do que as soluções propostas, sabe? Que a gente sabe que sempre tem esse jogo de vai e volta no mercado, né? Uma hora propõe uma coisa um pouco mais agressiva, mais irresponsável, aí volta, vai para um meio termo. E esse meio termo sempre era buscado pelo Paulo Guedes. Aí quando você vê quem estava defendendo sempre o teto de gastos, que é o caso do Paulo Guedes, jogando a toalha de uma certa forma, né? Aí sim isso assusta, né? Porque a gente fala, bom, se ele não vai defender a gente, quem que vai, né? Porque a gente aqui, a gente não tem como se defender sem ter alguém que nos represente. E então, assim, essa mensagem que a gente tá vendo aí é mais uma mensagem muito negativa que a gente tá vendo para a questão fiscal do país, né? É claro que, assim, uma coisa que a gente tem que entender primeiro, o Brasil ele não vai virar uma Venezuela e não é que o Brasil não tem dinheiro para arcar com esses gastos adicionais. Não é assim que vai comprometer realmente a situação fiscal do país do futuro, né? Do país no futuro, como é o caso de uma Argentina, onde você não consegue repagar dívidas e coisas do gênero, a ponto de você falar, bom, então o Brasil acabou, agora a taxa de juros dispara para 40%, a inflação dispara para 20%. Não é isso. Não é isso, tá? Só que é uma sinalização de que o Brasil tá abrindo mão de tudo que a gente tem construído desde 2016, né? Desde quando o Michel Temer entrou no cargo, né? Foi a primeira época da história do Brasil onde a gente conseguiu ter juros abaixo de 2 dígitos de forma natural, né? Sem ser forçado. Então, mais um retrocesso, né? A gente já tá em retrocessos, desde 2010, 2011, 2020 foi uma década perdida, o PIB não cresceu. Aí agora a gente está entrando numa outra década onde a gente poderia engatilhar num crescimento com juros mais baixos, então se tornando realmente uma economia mais sustentável e parece que está querendo ir pro outro lado de novo. Tudo isso acaba trazendo muita apreensão para o mercado, e o mercado a gente sabe que ele reage demais para os dois lados, né? Então, assim, se for pegar só se só efetivamente acontecer o que está proposto agora, na questão do furo do teto, para os juros do ano que vem tá em 12, porque o que o mercado está precificando agora é um juros de 12 no final do ano que vem. Sim. Não entendeu? Não é para ir para 12. Mas o mercado fica apreensivo, o mercado se estressa e o mercado passa recado também, né? Então, o cenário realmente de curto prazo tá difícil, porque a gente tá vendo esses juros muito para cima, e isso é taxa de desconto nos fluxos de caixa das empresas. Mas quando a gente olha para as empresas especificamente, né, olhando para o micro, a gente vê que assim, o cenário não é tão ruim assim para elas, tá? As empresas continuam funcionando, o Pão de Açúcar vai continuar vendendo comida, o MRV vai continuar entregando casos do Minha Casa Minha Vida e casos nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com o que vai acontecer com o governo aqui, com a situação fiscal daqui, mas o mercado vai penalizar enquanto a gente não vê uma solução, né? Enquanto não pararem de ver notícias negativas. Vamos lá, gente, porque outros fatos que acabam chamando a atenção e vêm como consequência de todos esses abusos fiscais recentes, foram muito concentrados nesta semana. Começou com o Auxílio Brasil e agora sabe-se lá aonde isso pode parar, esse campo abusivo e de irresponsabilidade fiscal. O mercado reagiu não só através da curva de juros, mas o Ibovespa, quando chegou a 107.310 pontos, renovou a mínima do ano, a mínima de 2021. E agora o patamar está em 106.203 pontos, mas eu lembro que a mínima intradiária do Ibovespa foi 105.713 pontos. É um senhor recuo, que portanto já nos coloca para além do pior patamar de 2021, possivelmente em patamares do final do ano passado, em que a gente ensaiava uma recuperação, sobretudo a partir de novembro, quando o fluxo estrangeiro retornou para a Bolsa Brasileira de um jeito, de uma forma mais consistente. Então isso também chama a atenção. E aí, Carlos, vamos passear por algumas blue chips aqui. Eu estou olhando para a Magazine Luiza, por exemplo, recuo de 5,40%, os papéis a R$ 12,53. Na semana, 14% de queda. Eu estou falando de uma blue chip. Você sabe que para ser blue chip, são empresas líquidas, portanto elas têm volume de negociação geralmente alto. É muita gente sustentando o preço dessas companhias. Se uma Magazine Luiza está derretendo 5,58%, imagine outros papéis como, por exemplo, as small caps. E aí a importância, Carlos, de uma carteira diversificada, inclusive em termos de classe de ativo, porque quem está muito exposto em small caps nesta semana está passando por um dos piores momentos na vida como investidor, não há dúvida, porque a pancada é muito forte e é para baixo. Use Minas, por exemplo,
queda de 7,41%. Você soma duas tragédias aí para a tempestade perfeita. Uma agitação geral fiscal de Brasília e a outra a queda no minério de ferro, que faz com que essa companhia seja castigada. Então, a gente está vendo recuos que perderam a racionalidade há algum tempo já, Carlos. Léo, com certeza, né? E aí a gente tem aquela questão do movimento, do efeito dominó que a gente vê no mercado, né? Porque começa o estresse do mercado, o mercado aumenta a volatilidade, estressa o mercado de juros, estressa o mercado de ações, estressa o mercado de câmbio, aciona os primeiros stops das pessoas, as pessoas, eu digo os institucionais principalmente, né? Os fundos, começam a vender posição, isso aciona novos stops. Então, o que acontece nesses momentos é que, primeiro, a gente vê irracionalidades assim, que são, de certa forma, quase que injustificáveis, né? Por exemplo, você vê o caso dos grandes bancos caindo nessa proporção. E a gente sabe que os grandes bancos têm, quando a gente olha o impacto no valuation dos grandes bancos, no juro, com esse cenário de juros maiores, eles tendem a ter uma receita financeira maior, e isso é positivo para o resultado. E, como eles têm múltiplos baixos, eles tendem a ser pouco impactados por um aumento de juros no fluxo de caixa descontado. E mesmo assim, a gente pega um Banco do Brasil caindo 5%, um Bradesco deve estar caindo por volta de 3% aqui, mais ou menos. Então a gente vê que assim, já fugiu completamente da racionalidade, mesmo quando a gente tenta colocar esses fundamentos, a questão da taxa de desconto nova nos fundamentos das empresas. E por quê? Porque a gente está num movimento de zeragem de posição geral do mercado. Por isso que o mercado acaba indo demais, né? Tanto para baixo, principalmente para baixo, porque para baixo é onde você tem que reduzir risco. E o que acontece? Então você pega para as empresas que têm menos capitalização de mercado, né, para as small caps, quando seca assim a compra e vem esse movimento de venda forçada, cara, não tem jeito, assim, elas vão sofrer mais, sabe? Por isso que eu sempre enfatizo, né, saiba o que você está comprando. Porque se você não souber o que você está comprando, se você estiver comprando uma small cap porque alguém falou que é um bom investimento, mas se você não sabe o quanto vale essa empresa, nesses momentos você vai fazer besteira, porque tem várias small caps aí caindo, devem estar caindo próximo de 10% hoje. Será que a empresa vale mesmo esses 10% a menos, né? Se você não sabe disso, você se desespera e sai do mercado. Por isso, é para isso que serve a análise fundamentalista, para esses momentos de estresse onde você consegue saber efetivamente qual que é o valor e comparar com esse estresse de preço. E seu horizonte é de longo prazo, você consegue manter a posição até que as coisas se normalizem. Às 3h18, agradecendo a nossa super audiência aqui, muita gente se movimentando no chat do YouTube. Fiquem à vontade aqui para endereçar perguntas ao Carlos. Daqui a pouco o Hugo Queiroz vai estar com a gente, um investidor de muita experiência, muita bagagem, que vai ajudar a gente a repercutir essa queda generalizada no Ibovespa, que agora está em 106.173 pontos. Para o Everson Pereira, ele diz, tá difícil. Tá muito difícil, Everson. Pensando sobre... Aqui, hoje tá bom, sendo irônico. O Everson Pereira passa de novo. O Felipe Sobral tá dizendo assim, o Bolsonaro dilmou. Quem mais? A Tayane Leal. Nossa, meu dinheiro tá caindo demais. Tô preocupada, meu Deus. Não sei se contém ironia, mas o fato é que não tá nada fácil. E é nada, ela não tá sendo irônica não. O outro comentário. No momento em que o Hugo Queiroz já tá na área, vai se acomodar aqui pra gente conversar. Ela diz, não tem nada... que seja possível fazer, não tem reza que salve, tô tentando ter paciência, mas tá difícil. Company Invest também por aqui, criticando a postura do governo com esse viés mais populista. Quem mais passa por aqui no nosso chat? O Emanuel NP, Leonardo Levati, sobre o que falei hoje pela manhã, de fundamentos do fim do ano. Esquece, com essas surpresas do governo fica difícil. Pois é, Emanuel, a gente conversava mais cedo sobre se a gente estaria vendo um fundo, e de fato, apesar de o contexto sugerir até algum fundo, tá tão imprevisível o que pode vir de Brasília que a gente simplesmente não se sente seguro de cravar que é um fundo e, portanto, recomendar não seria o caso porque não é nem a nossa prerrogativa essa, mas sugerir para o investidor considerar a possibilidade de compra, de entrada, porque não fica claro até onde vai o recuo. Então tem muita gente aqui no chat do YouTube, agradecer muito a participação de vocês. E eu quero lembrar que com o Hugo Queiroz a gente vai tabelar. O nosso programa ele tem alguma liberdade aqui de grade, então eu vou abrir mão até de break pra gente tabelar firme aqui com o nosso Hugo Queiroz, que já tá na área. Hugo, pode chegar chegando aí pra gente te ouvir, vai ser muito legal bater esse papo com você num dia muito desafiador e num dia de responsabilidade fiscal aquecida por parte do governo Bolsonaro. O mercado deu um recado na terça-feira, voltou a dar um recado ontem já no Ibovespa Futuro, tá dando um terceiro recado ontem que remonta, no caso da curva DI, a 2018. Remonta a ano de grande crise política e ano eleitoral. Então, assim, eu não sei até que ponto essa irracionalidade que de fato está aparecendo na precificação dos ativos,
ela precisa ser classificada como irracionalidade quando a gente pensa a curva de juros. Porque o mercado, apesar de estar pesando a mão, está deixando muito claro para Paulo Guedes, Bolsonaro e afins que desse jeito não dá. E o mercado está deixando também claro que não adianta dar com uma mão, porque vai ter que tirar com a outra. Os juros estão subindo fortemente. Hugo, falamos de manhã. Prazer te ouvir agora nessa faixa em que a situação deteriorou, piorou bastante. Bem-vindo aqui aos 10 mil deles. Bom, obrigado. Valeu, gente, pelo convite aí. Sempre importante trocar essa figurinha nesse momento onde vol sobe, o emocional acaba sobressaindo ao racional. Óbvio que o racional precisa ser utilizado nesse momento para efetivamente projetar o que era antes e agora o que pode ser o presente e o futuro. Nesse curto prazo, acabei de falar isso para os assinantes do Premium, né? A gente enxerga o que é um incremento de taxa de desconto ainda, porque não tem nada efetivamente aprovado, né? Está tudo no campo da discussão das ideias sobre correção de teto, sobre quanto vai sobrar, o que vai incorporar lá, se pode ser o auxílio pago com isso, né? Esse auxílio caminhoneiro que surgiu agora. Então vão saindo notícias aí que, se materializar no caminho que está sendo desenhado, aí sim a gente começa a discutir a perspectiva de fundamento lá para frente, reflexo de um gasto, uma despesa fiscal maior, um risco fiscal maior, demanda juros, juros mais altos, 2 dígitos, começa a impactar a economia real, e aí você diminui aquele crescimento esperado futuro, e isso pode materializar numa correção adicional. Hoje a gente tem um índice aí com um EPS projetado de 10 mil, então a gente estava falando no final do ano, próximos 12 meses, 150, que seria 15 vezes esses 10 mil, num cenário de crescimento de lucros ali de 25% e 20% nos próximos 2, 3 anos, tá? Sim. Se esses juros vai para a casa de 2 dígitos, esse crescimento ele pode facilmente descer ali para a faixa de 15%, 10% aí. Pode desacelerar, as empresas não vão fazer investimento, então a roda começa a diminuir. Esse EPS pode eventualmente até corrigir para baixo, dar uma afundada. E aí, com o fundamento, sei lá, se a gente estressar muito, cai de 10 mil para 7 mil o EPS da Bolsa. 15 vezes seria no 105 mil, que é onde está hoje. Então, daria para a gente trazer para discussão, ok, então o mercado está já incorporando uma redução de EPS de 30 com um aumento de taxa de desconto? Pode ser, nesses 106 mil pontos aí. É uma leitura. É uma forma de você trazer o racional para te ajudar na tomada de decisão e amenizar um pouco o lado emocional, né? O downside que a gente enxerga nesse cenário, talvez 100 mil pontos já seria uma correção bem justificada por tudo que a gente está vendo com esse incremento de risco de Brasília, tá? O Hugo Queiroz acaba de chegar, já lança aqui o seu primeiro olhar, e agora há pouco, Hugo, o Carlos estava trazendo aqui o racional dele, está dizendo assim, e quando você cruza com os fundamentos das empresas, os fundamentos por enquanto não se alteraram, a assimetria só fica mais sedutora. Eu vou destacar, eu sei que vocês dois monitoram esse setor, que é o setor de varejo. Há pouco, os papéis da Via caíam 7,74% a R$ 6,90, renovando mínima desde abril de 2020. Essa era a fotografia em relação aos papéis da Via. Carlos, você monitora muito a empresa e nós temos posição na carteira dos 10 mil deles. Como é que você vê um fato como esse? Assim, começa a entrar... É claro que quando a gente olha, é aquela questão que eu sempre trago de... primeiro a gente olha como que vem o impacto, depois a gente olha o quanto que é o impacto, né? Então, assim, o aumento de juros, ele impacta o fundamento de Via. Claro que impacta, né? Um setor cíclico, um setor de consumo que depende da disponibilidade de renda das famílias, da disposição a comprar das famílias. Então, tudo isso, quando a gente tem um cenário de juros mais altos, que pode trazer desemprego mais alto, menos renda e assim em diante, pode impactar o resultado de Via. Esse é o primeiro ponto. Então, Via pode ser impactada pelo resultado? Pode. Agora, tá bom. Quanto, né? Bom, então vamos supor que Via vai ter um impacto relevante, com isso seu crescimento ali de receita vai cair do projetado que antes era de 2 dígitos ali para os próximos anos, principalmente por conta do e-commerce, vai cair para 5% para 6% ao ano, que é algo relativamente baixo, ainda mais falando em termos nominais e não em termos reais, né? Então, a gente está falando de um crescimento acima da inflação ali de, sei lá, 2% num ano. Bom,
Então, legal, a gente pegou e viu esse impacto, colocou esse impacto no preço de Via. Quanto que Via deveria valer, né? Ou fazendo o efeito oposto. Nesse preço de hoje, que é 6,70 de Via que você falou, 6,70, isso, né? 6,70. Nesse preço de 6,70, o que está embutido nesse preço? O que justifica, né? Bom, o que justifica um preço de 6,70 em Via é uma empresa que já ou não cresce mais ou até vai perder lucro até a sua perpetuidade. Entendeu? Então daqui para frente, a empresa só vai perder lucros daqui para frente. Entendeu? O lucro dela vai tender a reduzir. Será que esse é o cenário para a Via? Entendeu? Essa que é a questão. Então o que eu estou enxergando hoje na Bolsa de uma forma geral, principalmente nas empresas ligadas à economia doméstica e que não tem múltiplos exuberantes, que é importante destacar, né? É que a margem de segurança para se investir nessas empresas está muito grande, porque Via você já não precisa colocar mais nenhum crescimento na empresa para ela justificar o preço dela de hoje, ou seja, tudo que vier de crescimento é um fator adicional. É a questão das construtoras, que eu já falei aqui, que negociam abaixo do valor de liquidação, então o que está embutido no preço é que as empresas têm que perder dinheiro nos seus próximos lançamentos. A gente pega um caso de empresa de saneamento, que é um setor defensivo, né? Muito defensivo, por sinal. A empresa tem que é um setor que normalmente você, no mínimo, você repassa a inflação no seu preço da água, né? Se você pega um preço de uma Sanepar hoje, por exemplo, você está vendo que o que está embutido no preço é que a empresa não cresce nem a inflação. Não, é completamente então, descolado. Né? O que acontece nesses momentos é que assim, o seu fígado tá berrando para você. Isso não é só o seu, é o meu também, né? Meu fígado berra, fala, cara, sai desse negócio aí, né? Tipo, pô, sai Brasil, dessa beleza. Sai dessa beleza aí. Brasil é só carnaval, uma bagunça. Pô, sai disso daí. Só que quando você efetivamente vê o que está embutido nos preços e você é um investidor de valor efetivamente, aí você percebe que assim, não tem como se desfazer das posições, sabe? Se a sua estratégia é comprar barato e vender caro, não é tentar adivinhar para onde vai o preço nos próximos períodos, agora é um momento de comprar muitas coisas a um desconto muito grande. Se vai subir até o final do ano, se vai subir até o ano que vem, que é o ano de eleição, eu não sei, mas agora você está fazendo uma carteira para você tirar lá na sua aposentadoria. Hoje, assim como o coronavírus foi, é um momento onde você consegue comprar muitas empresas boas. E vale um último destaque aqui, Léo, que a gente está falando da Bolsa 106 mil pontos, né? Mas tem diversas empresas que estão negociando a Bolsa de 60 mil pontos. Exato. Tá? Então, assim, a Bolsa ele é um mesclado, mas tem muita empresa que está negociando a preço do coronavírus. O coronavírus abriu uma oportunidade nessas empresas, está abrindo outra agora. Exatamente isso. Carlos, muita gente falando com a gente. Primeiro registrar aqui o desabafo dele, que fala de São Paulo, o Gustavo Victorino, passa por aqui, manda um abraço e diz: o Guedes furou o teto e com isso furou nosso chão. O Brasil inteiro caindo no buraco do populismo. Me parece que a mensagem dele ilustra o desabafo de muita gente que está sofrendo com essas perdas gigantescas. Mas é isso, é ter inteligência emocional, apesar de ser difícil pra caramba em momentos como esse, para também, caso haja algum tipo de caixa, aproveitar essa verdadeira liquidação. Mas podemos não estar vivendo um fundo. Bom, de fato, pode ser que caia mais? Pode ser, ninguém tem bola de cristal. Mas que está muito barato e cada vez mais assimétrico, isso é fato quando a gente cruza com o micro e com os fundamentos das empresas. E essas últimas palavras do Carlos foram bastante incisivas. É uma oportunidade do calibre, do porte, da envergadura de uma pandemia que deixou o mundo sem direção clara em março do ano passado. É um tipo de oportunidade, olhando por esse ângulo mais, digamos, otimista, que não bate duas vezes na porta, não costuma bater. Deixa eu também contemplar aqui a participação do meu xará, um parceirão, ouvinte nosso, Hugo Leonardo Braga. Tá por aqui, tá dizendo: Léo, Cash 3, papéis da Melius, a R$ 3,98. Chegou a recuar 6,57%. Continua ele: inacreditável como o mercado descolou o negócio da razão. Ele fala de Belo Horizonte, Minas Gerais, manda um abraço e acrescenta: agarrado no tronco aqui enquanto o barco vai a pique, porque de fato não tá fácil para quem estava comprado nas empresas, a coisa tá muito complicada. Mandando aqui um super abraço para o perfil Pensando Sobre, tá mandando vários recados aqui, e o Breno Araújo da Silva também chega aqui e até fala: cadê o circuit break para dar uma segurada? A queda nesse momento tá até melhor do que já chegou a algum nível no dia, são 106.587 pontos, recuo de 3,79%, moeda americana avançando 1,5% a R$ 5,691, quase 5,70, e a gente vê a curva de juros
ainda estressada pra caramba, dei um F23 a 10,7% ao ano, um aumento de 80 pontos base, essa fotografia. Carlos, vamos olhar agora para nossa carteira. Você que pela primeira vez está chegando aqui aos 10 mil deles, o Carlos Castrucci é gestor de recursos, ele montou uma estratégia para cuidar dos nossos 10 mil reais, por isso o programa chama os 10 mil deles, que a gente alocou na Bolsa de Valores em maio do ano passado. Esses 10 mil chegaram a quase 15 mil num determinado momento. E muito provavelmente hoje estariam próximos a 11 mil. A gente abriu com o fechamento de ontem a 11.660 reais. A gente deve ter aí uns 11 mil reais agora com toda essa sangria. Então, a nossa pele está em jogo e a gente está sentindo a perda tanto quanto você que está comprado aí numa determinada classe de ativos que estão sangrando ou que está sangrando nesse dia 21 de outubro. Agora, a gente conseguiu amenizar essa perda porque o Carlos foi diversificando geograficamente a carteira desde maio do ano passado. Hoje, conta como é que está a pizza na estratégia que você compõe. O Carlos, que é gestor de recursos, como eu dizia, SFA, e você pode acompanhar mais do trabalho dele e da Roa Asset Management, que é a gestora pela qual ele faz as operações, apontando a sua câmera para, tá desse lado aqui, o QR Code que vai levar você até o site da Roa Asset Management. Como é que está hoje a pizza? Contextualiza, porque tem muita gente conhecendo o nosso programa pela primeira vez, Carlos. Perfeito, Léo. A nossa carteira, assim, ela tá... É o que eu falo, se a gente for comparar o risco da carteira com o risco do Ibovespa, né? Eu diria que a gente tem poucos papéis que estão na média do Ibovespa, né? Então, o que eu optei por fazer é as posições que eu tenho mais convicção, que normalmente são posições de menor capitalização de mercado, onde eu enxergo maior upside, né, pro investimento. E a gente sabe que tem o risco de liquidez ali, mas quando a gente fala do risco do negócio, mesmo o risco não é baixo, mas as empresas acabam sofrendo mais em momentos como esse, compõe uma grande parte da nossa carteira, né? Então, se a gente for olhar a nossa carteira hoje, falando de diversificação geográfica, a gente tem pouco menos de 80% da carteira em empresas brasileiras e um pouco mais de 20% da carteira em empresas estrangeiras. Isso tem ajudado em muito a nossa carteira a mitigar, de certa forma, essas últimas quedas, né? Porque os Estados Unidos está subindo, né? Se a gente pegar o S&P de quarta a quarta, né? Que é quando a gente pega as cotas, o S&P subiu quase 4%, enquanto a bolsa nossa caiu 2% aí. E hoje está caindo mais um monte. Então isso tem ajudado bastante na nossa carteira. Outra questão assim, que também tem ajudado a mitigar a nossa carteira os bancos. Os bancos têm ajudado a segurar a carteira também. Porque são posições que nesse nível de preço são muito defensivas, né? Então a gente tem na nossa carteira hoje quase 17% em bancos. Então se você somar bancos mais empresas do exterior, dá quase 40% da nossa carteira em posições que se defendem num cenário como esse, principalmente esse cenário doméstico. E aí os outros 60% da carteira estão em empresas que estão sofrendo realmente bastante, né? Então a gente tem empresas de varejo, como Via, que está sofrendo muito. A gente tem empresas de construção que estão sofrendo muito, que na minha opinião estão muito baratas. Mas quando a gente fala de risco de preço de curto prazo, acabam sofrendo mais em momentos como esse, caindo mais do que o Ibovespa. E, em resumo, é assim que está a composição da nossa pizza, tá? Então eu continuo otimista com essas empresas de menor capitalização de mercado e ligadas à economia doméstica. Como eu falei, construção civil, para mim, é onde a gente tem uma das maiores assimetrias, tá? A questão de valor de liquidação e assim em diante. Varejo, claro que a gente tem que fazer muito, vale esse destaque, em todos os setores, né? Cherry picking, né? Que a gente chama, que é escolher as empresas certas, né? Eu estou generalizando aqui setor, claro, mas tem que ver quais são as empresas dentro desse setor que realmente estão baratas comparado com o seu valor e que tem grande probabilidade de entregar esse valor, né? Então, varejo, no caso de Via, por exemplo, você fala, bom, você está posicionado em varejo, você está otimista? Eu nem diria que eu estou otimista, mas, por exemplo, eu tenho Via, mas eu não teria Magalu, mesmo com a Magalu caindo tudo isso, sabe? Porque mesmo Por quê? Com a Magalu caindo tudo que ela está caindo, ela ainda tem muito crescimento embutido no preço. O Via já não tem mais nada de crescimento embutido no preço, entendeu? Perfeito. Então, é o que eu falo, margem de segurança, sabe? Num momento como esse, margem de segurança é muito importante. E assim a gente vai compondo a carteira e ao longo do tempo a gente vê como que o mercado se desenrola, né? Dependendo de como melhorar aqui, a gente consegue aumentar o risco em empresas ligadas à economia doméstica e reduzir um pouco a exposição a essas empresas mais defensivas, claro que sempre dependendo da relação entre preço e valor. Mande a sua pergunta aqui pro nosso WhatsApp, você sabe o caminho, mandar um super abraço pro Thiago Pessoa, ele tá por aqui, manda o recado. Boa tarde, Levate, Carlos, Hugo, sou um grande fã. Que tá barato? Sabemos. E que os fundamentos não mudaram? Também. Mas o que é que vocês identificariam como mudança nos fundamentos? Como é que você responde a essa pergunta do Thiagão aqui, que diz que é um grande fã? A gente que agradece, viu, o fato de você dividir aí parte do seu tempo conosco. Ô, Carlos,
como é que você começaria respondendo ao Thiago? Ele enfatiza muito como identificar mudança nos fundamentos efetivamente. Aí você tem que sair da tela efetivamente, né? Sair do que está acontecendo no mercado. O que acontece? O mercado ele tenta antecipar as coisas, né? Então, se você sair um pouco do seu espectro de pessoas que entendem de mercado e vai conversar com pessoas da economia real, elas não estão com essa mesma apreensão que a gente, né? Porque a gente realmente está tentando antecipar o que vai acontecer lá na frente. Então, a questão, assim, para você ver impactos no fundamento efetivamente, conversa com pessoas consumidoras das empresas que você investe, conversa com a empresa, vê como que estão as perspectivas dela de expansão, como que está correndo o negócio agora, entendeu? Você realmente tem que olhar para a economia real, porque é isso que a gente está falando, assim, se você pega o DI está colocando um juros de 12 no ano que vem, final do ano que vem, mais ou menos, se você fizer as contas. Se você pega o DI hoje, o DI tá o quê? Em 6,25, sabe? As taxas Selic hoje é 6,25, é 6,25? 6,5? É, 6,25. 6,25. Selic tá em 6,25, então as empresas estão captando dinheiro a 6,25, as empresas estão pagando juros de 6,25, não de 12, entendeu? O mercado está tentando se antecipar a um potencial movimento de 12%. Então, para saber se o fundamento está deteriorando, acompanhe a empresa de perto, vê o que está acontecendo com a empresa, com as vendas, com a questão das despesas, né? Se a inflação está impactando ou não, se ela está conseguindo repassar ou não. E a partir daí você vai conseguir verificar se o fundamento está se deteriorando ou não. Fundamento demora muito mais para se deteriorar do que a condição macroeconômica, tá? Semestre, não é nessa velocidade. 12 meses, depende muito. E esse ponto é importante, Carlos, existem indicadores antecedentes, né? Que também são bons sinais. Embalagem de papel, consumo de energia elétrica, veículos em rodovias, movimentação de containers, exportação. Esses são grandes indicadores macro que você consegue capturar uma eventual deterioração mais rápida do que efetivamente o fundamento da companhia. Então pode ser o primeiro start, o primeiro insight. Eu reforço que hoje não estão em trajetória de reversão e nem de estabilização. Eles continuam em trajetória de retomada para a Covid. Estão crescendo acima de 2019. Então esses indicadores eles ajudam nessa insight de discutir se mudou ou não o fundamento e conversar com a empresa, né? Falar com a própria companhia, mandar um questionamento para a RI, perguntando os triggers e drivers de valor, também você consegue capturar. Até pela própria entrelinha da resposta, você consegue ter pera ali, acendeu a luz, sabe? Então, esse tipo de que a gente chama de gastar sola de sapato na análise, dá um insight inicial, tá? São 3h38, daqui a pouco tem Mariana Galvão, Gabriel Medina, Diego Kerber, a cobertura do fechamento do mercado, Sérgio Sanita vem aí, não perca, nesse dia tão agitado para quem acompanha os ativos de risco. Melhorou um pouco, né? Tava 4,5, agora tá 3,25. De novo, são irracionalidades do mercado, é emoção tomando conta. E a estopeira também do pessoal, né? Tem estopeira, mas essa estopeira é infinita, né? Quando você vê que vai rápido assim... Toda hora é uma estopeira, mas faz sentido esse ponto que você lembrou, porque ele tava 3 e pouco, aí foi pra 4,5, né? Vol sobe, os caras começam a desmontar a posição por mandato de fundos e realmente impacta. Efeito dominó, né? Agora o Ibovespa cai 3,31%, 107.122 pontos, moeda americana avança 1,31%, R$ 5,681, é uns 10 mil deles especial hoje. Olha, tem 2 pontos que estão no radar do investidor e pressionam a questão fiscal. Um ponto, a gente chegou a tocar aqui logo na abertura. Governo acerta a mudança no teto de gastos e Bolsonaro terá mais de 83,6 bilhões de reais em ano eleitoral. Esta é a notícia do Estadão, segundo fontes que fazem com que os repórteres do jornal embasem esta mudança. Acordo fechado na manhã desta quinta e que deve ser validado pelo presidente, muda a fórmula de correção pela inflação no limite de gastos e deve garantir o Auxílio Brasil em R$ 400. Essa é uma das histórias que estão no círculo do investidor. A outra é essa aqui, Transportadoras de combustíveis fazem paralisação contra a alta no preço do diesel. Movimento impede o carregamento de combustíveis no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, segundo os sindicatos. E nesse sentido, há pouco, nós tínhamos exatamente aqui na cobertura do painel Mover Pro uma atualização que mereceu o destaque urgente. Auxílio a caminhoneiros será de R$ 400 até dezembro de 2022. São fontes que dão essa informação ao jornal O Globo. Então nós estaríamos falando de um outro auxílio, este focado na classe dos caminhoneiros, nesta categoria, com a qual o Bolsonaro tem um compromisso muito forte desde 2018, naquele cenário pré-eleições e eleições
que levaram Bolsonaro à rampa do Palácio do Planalto, e este auxílio à categoria dos caminhoneiros seria de R$ 400 até dezembro de 2022. A cobertura completa você vai acompanhar no Expresso da Tarde, mas é mais um tempero aí que toca na questão fiscal. Eu estava falando de Cash 3 e aqui no chat o Crefulim, porque ao passo que o Hugo Leonardo falou, poxa, Cash 3 está com uma oportunidade aí, R$ 3,98. O Crefulim, é o nome dele aqui no perfil, lá no chat do YouTube, fala, Cash 3 está apenas voltando para a realidade, como quem diz, está no preço justo. Ele é um crítico do papel, então, a princípio. Se não for, Crefulim, você me perdoa aí, a interpretação de texto que chama. Eu arrisquei. E aí, Cash 3 está caindo 6,80% a R$ 3,98. Google, você acompanha a Cash 3, tem noção do modelo de negócio, consegue classificar esse derretimento como justo ou exagerado? Qual o jeito com que você classifica essa queda bruta pela qual está passando o Melius? Léo, é uma small caps, né, que fez um follow-on recente, né, se capitalizou novamente, já estava com capital ali, vinha fazendo algumas aquisições para acelerar novos mercados e acelerar o crescimento, que é o que o mercado dava no papel. Recentemente, com esse segundo follow-on, é para continuar essa trajetória de expansão. O que está acontecendo recentemente, por conta dessa discussão macro e aumento de risco, é o questionamento desse crescimento. Né? Sim. Se vai ser entregue, se vai ser mais difícil executar, e se isso realmente vai se materializar em fundamentos ali, lucro, geração de caixa e lá no futuro distribuição de dividendos. Então o que a gente vê agora, esses papéis, ações com liquidez menor, as small caps, capitalizações de mercado menores, que tem muito crescimento para entregar, sofrendo bastante, porque está se discutindo o efeito dos juros de 2 dígitos, um crescimento de PIB na perpetuidade bem menor, ou uma inflação menor lá que corrigiria um valor justo no futuro muito mais baixo. Então é essa dinâmica que está sendo incorporada aí. Obviamente pode existir um exagero, porque a gente está nesse cenário de indefinição, então onde existe uma indefinição, quando tomar essa definição ou vai ser muito ruim ou vai ser muito bom, né? E esses papéis por terem uma incerteza que eu digo, um valor futuro, quer dizer, o grosso do valor lá no futuro, se esse futuro for ruim, não tem valor nenhum, entendeu? É isso, é a essência que rege uma empresa growth. Ela promete crescimento lá no futuro e qualquer evento macroeconômico que comprometa a previsibilidade tende a afetá-las com um especial peso. Vamos lá. Pode ser que essa empresa, mesmo num cenário macro desafiador, entregue o crescimento. Tá? Então, por isso a gente sempre frisa que investimento de ações em renda variável é de médio e longo prazo. Porque esse curto, ele gera um questionamento para você sobre esse futuro da companhia. Você pode tomar uma decisão nesse emocional abalado, vender essa posição e a empresa continuar entregando pela vantagem competitiva, pelo produto, pelo serviço diferenciado que ela tem. Mesmo uma economia mais fraca, ela pode continuar entregando. E esse fundamento aparece e ela vai se valorizar, entendeu? Então, por isso é importante estudar o plano de negócio, conhecer quem está executando, ver o passado dessa empresa para ver o que ela entregava. E no caso de Cash, tem um passado ok. Entregou o que tinha se proposto. Cumpriu o que prometeu. Sim. Até aqui. Carlos, faz uma pro Hugo aí de gestor para gestor. Bom, vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, né? Mas eu vou começar, assim, te perguntando quais setores você acredita que estão apresentando as principais oportunidades aí com essa queda generalizada. Compra Bova 11 e larga lá na sua carteira. Cara, eu sou um eterno otimista. Muitos falam que sou Zé Comprinha, mas, de novo, pela minha filosofia de investimento ser muito mais bottom-up, fundamentalista, é que me dá esse conforto e esse otimismo, entendeu? Porque, de novo, a empresa vai performar e a tendência é que as empresas listadas são melhores do PIB. Se performam melhor numa alta e numa baixa. Então, por ter uma bagagem aí, tudo tem preço, né? Então, cara, setores baratos hoje, por fundamento em excesso. Utilities, para mim, tá muito barato. Você está falando de empresas que negociam 5 vezes EV/EBITDA, já com o EBITDA comprimido, não é que o EBITDA vai cair mais e corrigir o múltiplo para cima. O EBITDA já está amassado, né? De 2014 para cá, a Dilma gerou uma turbulência, mudou o nível de precificação desse setor.
Recentemente a crise hídrica apertou um pouco mais ainda, né, essa percepção de valor nesse setor, mas eles continuam entregando boas perspectivas. Equatorial cresce, Engie cresce, continua crescendo, gerando caixa, pagando bons dividendos. Então, o setor de utilities está amassado. Saneamento, cara, Sabesp abaixo de R$40 é uma oportunidade de ouro para quem vai investir e carregar pelos próximos 5 anos. Esse papel não fica em R$40 daqui a 5 anos. Tem um novo marco de saneamento e ele está vigente, ele vai atrair investimento. Então, por isso que é importante conhecer o fundamento do setor da empresa. Porque você olha para frente e fala, cara, Sabesp abaixo de 40, com isso, vou comprar, é só esperar, ter efetivamente a materialização. Agora, tem que olhar o perfil e o objetivo do investidor, né? Se ele for de médio e curto prazo, não faz sentido nenhum o que eu tô falando aqui. De fato. Né? Vai ter só crítica em cima de mim. Fala, você só fala besteira, isso aí não acontece, entendeu? Agora, o cara que tem por objetivo um médio e longo prazo, ele vai ver isso acontecendo. Então, essa informação que a gente está debatendo é útil para ele. Então, utilities, cara, logística está muito barato, vários ativos descontados, concessões rodoviárias está num nível de preço. Varejo nem se fala. Cara, varejo, existem alguns ativos que são realmente alarmantes ali, mas tem os premiums ali desses segmentos que são muito... Cara, a Renner é R$34, não tem sentido. Ela vai ser líder, vai ganhar share, porque vários lojistas quebraram. Ela vai ganhar share sozinha, só abrir as lojas e esperar. Sem fazer nada. Sem ter que fazer capex demais. Óbvio que ela vai continuar se movimentando para acelerar esse crescimento. Então, você tem Magazine Luiza, a própria Via Varejo, que a gente fala, e vem lá os rótulos, Vara não sei o quê, Vara, enfim. A gente ignora esse tipo de rótulo e segue firme no trabalho. Commodities. Cara, vantagem competitiva do Brasil é commodities. Então, eu sou bullish com commodities aí. Qual que é o setor que... Principalmente no estágio, desculpa, Léo. Não, imagina. Principalmente no estágio que elas estão, cara. Todas desalavancadas, sem grandes capex pela frente. Estão gerando tubos de dinheiro e distribuindo forte dividendo, né? A gente viu Vale pagando 12, 13 de yield. A gente está vendo Petrobras indo pelo mesmo caminho. Frigoríficos vão distribuir 10, 11, 12, chegando até 15% de dividend yield. A própria Suzano, parte de celulose, vai começar a desalavancar mais forte com recorrência e vai distribuir dividendos. Então é tudo questão de perfil e objetivo de horizonte, né? 15 anos já nessa estrada, não é essa vol de curto prazo que vai mudar a minha filosofia de investimento, meu método de gestão. Entendeu? Hugo e Carlos, para vocês, tem algum segmento da Bolsa que tá caro? Olha o silêncio da galera aí, bicho. Você que tá do outro lado, tem algum segmento? Não, pode ter sim, cara. Quer ver? Tempo pra ele. Porque, bicho, a queda é generalizada. Quer ver? Você também vai na mesma linha, cara? Não, assim, você pode julgar aí que aí você tem que realmente... onde a margem de segurança não é tão grande no setor de tecnologia brasileira, né? Porque você tem múltiplos muito grandes, então você tem que ver caso a caso se vai ser possível entregar aquele crescimento que está embutido no preço, tá? Mas, no geral, assim, setores setores da economia mais real aqui, que a gente está acostumado a ver, então varejo, construção, saneamento, bancão, né? Tá aí, fintechs, eu acho que fintechs são caras, a maioria. O Hugo acho que concorda, né, Hugo? Cara, banco carrega a sua vida toda no portfólio, a vida toda, pessoal, não estou exagerando, a gente conversa sempre sobre gestão de estratégias. Sim. Bancos, hoje você pode enquadrar ela ou no valor. Obviamente, na teoria, valor seria o que? Abaixo de múltiplo de valor patrimonial, abaixo de uma vez, né? Tá perdendo, destruindo valor quando ela entrega um fundamento acima disso. Mas eles, nesse nível de uma vez, 1,4, uma vez e meia valor patrimonial, com esse ROI... 6 vezes lucro. 6 vezes lucro, o crédito tem espaço para continuar evoluindo e eles vão ser dominantes. Cara, vai na fé... esquece o Bolsonaro falando as groselhas dele aí pro público dele e vão pagar dividendo, esse é o ponto central. Tem dividendo acumulado aí. Então você pode encaixar banco tanto na estratégia de velho quanto de dividendos. Hoje eu coloco eles na estratégia de dividendos para mim, então eu vou carregar. Faz mais sentido. Aí você vai dosando no tamanho do allocation dessas estratégias. Às vezes você quer 60% growth, 20-20. Hoje eu tô...
60, 20, 20, é perto disso, né? 60 growth, então tô tomando um pau inimaginável, porque eu tenho muito small cap. 20 de velho e 20 de dividendos. Então, um exemplo desse fato de migração de estratégias. Léo, se eu estiver falando demais, você me corta aí. Pode deixar, tá bom demais, vai em frente. Kepler Weber, a gente até fiz um trade ideas hoje pela manhã. Foi o pagamento da distribuição de dividendo, da redução de capital. Deu um yield de 23%. Foi uma puta 23%, paulada. E aí tem gente que critica stock picking e análise fundamentalista, né? Então você consegue capturar 20% de dividendo. Agora eu vou provocar um pouco o leitor de fluxo e analista técnico. Faz isso na análise técnica e na leitura de fluxo. Captura 20% de dividend yield. Desafio tá aí. Vou mandar. Sanita, se quiser. O Sanita tem o desafio do Sanita no almoço de negócios na programação da TC Rádio. Estamos inaugurando nos 10 mil deles o desafio do Hugão. Então, Sanita, entra no ringue aí. Não, mas brincadeira, de novo, por curto prazo funciona muito bem análise técnica e fluxo, tá? E eu movimentei. Completa. Tava na parte de dividendos, porque eu esperava essa redução de capital, e subi ela para growth, porque agora estruturou, ajustou, preparou, parece que vai no seu plano estratégico ali para um novo segmento mais tech de agro, vai pegar uma dívida e vai financiar com estrutura de capital mais equilibrada e trazer aceleração de crescimento. Então, subi ela para growth, estava lá no dividendos e foi para growth. Minerva foi o caminho oposto. Ela era growth, porque estava realmente crescendo, fazendo investimentos adicionais, e hoje ela está na minha carteira de dividendos. Então, você vai dosando isso, entendeu? Isso é fazer gestão de portfólio, isso é trajetória de investimento. Não é um negócio de, fiquei 6 meses, ganhei 10 e fui embora, entendeu? Ações é para a vida toda, é para você carregar e aumentar seu patrimônio. Às 3h52, 8 minutinhos para começar o Expresso da Tarde. Deixa eu apostar no poder de síntese de vocês aqui, porque chegaram algumas perguntas super legais. Então vamos lá, a primeira pergunta, DDD 55, alô Leandro, formamos uma bela dupla, hein meu garoto? O Leandro, tá mandando aqui. Galera, pergunta por favor ao Hugo se Vale, nesse preço, tá dando entrada. Vale nesse instante, cadê você, meu amor? 1000% rapaz do céu. Só porque eu queria falar de Vale, a Vale fugiu aqui. Enquanto você caça aí, aí ele vai lá e fala... Tá indo R$ 3,74. R$ 74. Ele pergunta se é entrada, na opinião de vocês, e também pergunta se vocês estão pessimistas pro curto prazo. Carlos, começa aí. Assim, Vale, o medo que eu tinha, o primeiro medo de Vale era quando o Vale estava ali acima de 100 e o minério caiu abaixo de 180, porque ali você já começava a impactar o valuation de todos os players que colocavam o minério a 180 esse ano e 150 ano que vem. Agora com o minério a 120, 115 e Vale a 74, Vale é barata nesse nível, tá? Para mim, na minha opinião. Eu não tenho Vale na carteira, mas eu acho que para quem gosta do setor e confia que o minério não vai para baixo de $80 num período relevante aí, Vale você carrega, você vai ganhar dividendo pra caramba, porque é uma empresa que não tem o que fazer com dinheiro, mas ela não investe em crescimento, não tem uma dívida para pagar, então só vem dividendo, sabe? Então Exato. Vale nesse patamar, para mim, é um bom play. E curto prazo é difícil, né? Hoje eu tô pessimista, mas de repente sai uma notícia aí eu já não tô mais, porque se para pensar, agora a gente tem resultados de terceiro trimestre para sair, vai tudo sair, exceção de construção civil que talvez possa ser vai perder um pouco de velocidade, né? De mas venda. O restante, tudo caminha para ir bem. Então tudo vai sair bom, assim, grande parte dos resultados vão sair bons. Então se a gente não tiver um macro ruim, né? Na ausência de notícias de Brasília, os resultados devem ser drivers positivos para as ações da Bolsa. E depois a gente tem ainda Black Friday, que pode impactar varejo, Natal, sabe? Quarto trimestre, historicamente, é um trimestre bom, é um trimestre forte na economia e é refletido na Bolsa. E o comentário que você fez da economia real é fenomenal, cara. A turma que tá na rua aí tá se lixando pra esse feeling que a gente tá falando aqui, entendeu? Porque a gente tá simplesmente tentando cravar um futuro que ele pode... Igual você falou, daqui 5 minutos, virar e falar, acabou esse negócio de auxílio, não vai ter, volta o jogo. Mudou tudo, entendeu? Então, realmente esse game de tentar acertar ou não o futuro é complicado. Mas Vale, é o que você falou, tá perfeito, cara. Gerar caixa desalavancada, dividendo na veia. Nesse nível de preço, se você tiver paciência, você vai estar com yield aí de mais de 10%. Mais de 10%. Esse yield só cairia muito se o minério vier para os 80%. E nos 80 ela ainda tá perto do preço justo, entendeu? Hugo, Carlos, o Pensando Sobre aqui é um perfil
filosófico, que nos acompanha no dia a dia lá no chat do YouTube, pergunta sobre o setor de educação. Esse para mim é complicado, cara. Jamais gostei desse setor, ainda como gestor profissional lá na Caixa Econômica. Era um setor que a gente ficava fora o tempo todo, mesmo com o FIES bombando, a gente nunca gostou. Era um risco muito alto que se materializou, né, com o Covid, acelerou, exponenciou. E não tem muita vantagem competitiva o setor educacional superior, ensino superior. A parte de ensino básico, ensino médio, eu até acredito que tem algum valor agregado que os pais estão dispostos a pagar. Sim. Mas universidade, cara, eu acho muito complexo. Eu não tenho, jamais tive, não gosto. Pra mim não faz sentido, não. E aí, Carlos? Bom, pra quem já ouve a gente há algum tempo, sabe que eu invisto em Cogna hoje. Pra mim é uma questão de... Eita, então daria tempo a gente embater mais. Então não vou nem me Já alongar, fica pra próxima. Porque teria que explicar toda a tese. Mas assim, em resumo, eu nunca investi antes porque eu acreditava que o FIES era um risco relevante, é um risco que não existe mais. Então o risco pra mim, o principal já tá fora de jogo e já tá fora dos balanços da Cogna nesse caso, que é muito importante. A questão é preço, realmente é um setor onde é difícil você colocar vantagem competitiva, a questão é preço hoje em dia. Então, eu sou um cara que estou assim, bastante otimista com a relação risco-retorno no setor de educação. Preço de Cogna hoje embute que a empresa não cresce mais, mesmo com essa base deprimida, e que a empresa não desalavanca mais, tá? Então, você tem esses dois componentes aqui. Então, de novo, é margem de segurança no case. Concordo, nesse ponto eu concordo contigo. Não tá precificando justamente isso. Dívida bombando, não cresce. E se não acontecer isso nos próximos 2, 3 anos, fudeu, velho. Ela vai pedir um ajuste de dívida, uma recuperaçãozinha para dar um alívio de caixa, né? Ô, Hugo, você acha que o Felipe Pontes é um cara que gosta de credibilidade? Bastante. Bastante. Ele acabou de chamar no chat do YouTube, tá dizendo assim, urgente, Bolsonaro, comprados no Ibovespa vão receber auxílio para compensar perdas. Podia dar um caixa pra gente. Isso é fake news? Cara, dado que tem muita gente aí brincando de onde passa um boi, passa uma boiada, pô, põe aí, né? Pra incentivar, sei lá, uma liquidez diária de segurança de 500 milhões de reais, sei lá, cara. Não, ó, em cima disso, o Edgar Maciel passa aqui e fala, que maravilha, bolsa em promoção, é um bom jeito de classificar essa sangria aí que tá mexendo com o coração de muita gente. Fácil não tá, pra quem tá comprado, tem que ter inteligência emocional, mas o outro ângulo é justamente o da oportunidade. Quem tem bagagem, já tempo de bolsa, realmente olhando todo o pano de fundo, fala, cara, pode comprar. É isso, né? Pode comprar, aproveita, porque você vai carregar e vai surtir valorização no seu PL. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. E acabou! Carlos Castrucci, meu grande irmão, sobrevivemos mais uma. Quero agradecer a imensa audiência de tanta gente que esteve conosco e conhecer o trabalho do Carlos aqui. O Hugo já é, digamos, entre aspas aqui, velho de guerra da TC Rádio, tá sempre com a gente. E o Carlos sempre às quintas-feiras, das 3 às 4, tá conosco nos 10 mil deles. Carlão, que seja uma semana mais calma e que na quinta-feira que vem a gente possa ver os nossos 10 mil melhores. Bom, vamos lá, vamos torcer o programa faz bem pro mercado, pelo menos, né? Saiu de 4 de queda para 3, tá vendo? Já melhorou um pouquinho. Mas eu quero agradecer a participação do Hugo, que foi assim, fenomenal, ainda mais nesse momento de mercado aqui para passar esse conhecimento pro pessoal. E semana que vem estaremos aí, né? Com faça chuva ou faça sol. Até semana que vem, um abraço. Hugo, obrigado, viu, pela tua participação. Olha, foi a primeira de muitas. Eu já fiquei com vontade aqui, num dia mais calmo, pra gente falar de Cogna, de educação. 2 gestores que têm as suas diferenças na hora de compor o racional e quem ganha é você do outro lado, vendo o ponto e o contraponto. Abração, Hugo, tamo junto. Gente, muito obrigado aí. Infelizmente foi curto, né? Mas eu gostaria de participar mais para a gente discutir efetivamente tese, fundamento. Isso. E não, óbvio que ajuda nessa discussão, esse embate sobre fundamentos e momentos, mas é legal discutir tese, né? Com certeza. Muito obrigado aí. Obrigado você, Hugo. Referência para nós aqui. Vem aí, Mariana Galvão, Gabriel Medina, Diego Kerber. É hora do seu Expresso da Tarde. Sérgio Sanita é uma das atrações. Não perca o melhor fechamento de mercado. Obrigado a você que esteve com a gente e até mais. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer.
As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes.